2 Samuel 24, 23 a 24. Texto muito conhecido, história de Davi, do rei Davi. Já no final, praticamente, da sua vida. O livro de 1 Reis inicia falando sobre a velhice de Davi. E esse texto nos fala sobre um período em que ele já chega ao final da sua vida. E os versículos 23 e 24 destacam aquilo que queremos ressaltar principalmente. Tudo isto ao rei Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: ó Senhor, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: não, antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Um professor sentiu a falta de um menino humilde de sua classe e, com grande esforço, esse professor descobriu o endereço do menino, que ficava no alto de um morro, numa região muito pobre, lugar de difícil acesso. Foi perguntando, até que conseguiu descobrir a casa. E ao descobrir a casa e aproximar-se, levou uma pedrada no rosto. Machucado, sangrando, desceu o morro, fez curativos, comprou de presente para o seu aluno uma roupa, um brinquedo, voltou novamente àquela casa. Deixou o presente e reforçou o convite para que a criança, o menino, voltasse à escola. E partiu. No dia seguinte, alguém bateu à sua porta. Era um homem acompanhando aquele garotinho, seu aluno, e o presente na mão. Professor, viemos devolver o presente que o senhor deixou. O menino não merece. Sabe quem atirou a pedra no senhor? Foi ele. Ele não merece o presente. A essa altura dos acontecimentos, o garotinho já estava chorando. E o professor então perguntou: mas você não gostou do presente? Ele disse: gostei sim, mas não mereço. Você não precisa do presente? Ele disse: preciso sim, mas não mereço. O professor disse: mas eu dei esse presente a você não porque você merecesse, mas porque você precisa dele. Eu preciso, mas não mereço. Vamos dizer juntos? Eu preciso, mas não mereço. Talvez essa seja a explicação mais preciosa que já encontrei sobre o que significa de fato graça. Eu preciso, mas não mereço. 2 Samuel 24 nos fala da experiência do rei Davi com a graça de Deus, o caminhar dele com a graça de Deus. Davi precisava aprender 4 lições sobre a graça, e que nós encontramos aqui nesse texto. Mas não só Davi, todos nós precisamos aprender desta graça preciosa. Primeira verdade que aprendo nesse texto é esta: o povo de Deus luta as suas guerras primariamente pela graça, principalmente pela graça. Notem, irmãos, a narrativa desse texto. A ira do Senhor, a partir do versículo 1, a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel.
E o Senhor incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército que estava com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. E então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que tem prazer nisto, rei, meu senhor? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade e na direção de Jazer. Eles continuam então, até que, tendo percorrido, versículo 8, todo o país, voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe, pois, versículo 9, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel 800.000 homens valorosos, que arrancavam da espada. E os homens de Judá eram 500.000. Texto muito complexo, eu sei. Ele inicia dizendo: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O que nós temos aqui, portanto, irmãos, é a manifestação da disciplina do Senhor, ou da prova do Senhor, não apenas a Davi, mas também uma prova colocada diante do povo. Não era só Davi que estava sendo provado diante desse desafio, digamos assim, colocado por Deus, mas todo o povo. Notem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo. Contra o povo. Qual era a prova que estava sendo aqui colocada? Eu chamo de a filosofia de vida deles. A pergunta é a seguinte: vocês vão colocar a sua confiança em mim, ou vocês vão colocar a sua confiança nas suas habilidades, nos seus recursos humanos? Irmãos, lembramos que o povo de Israel caminhava na presença de Deus desde a saída do Egito. Esse povo caminhava, bem antes, mas especialmente aqui destacamos o êxodo. Já experimentaram manifestações da graça de Deus, abertura do Mar Vermelho e tantos outros milagres. O próprio Davi já fora alvo desta graça preciosa. E agora o que era colocado era: em que vocês confiam? Ou em quem vocês confiam? Notem um detalhe: Davi não contrata um estatístico, Alfredo, para fazer a numeração e recenseamento. Ele contrata um comandante de exército. Isso já nos mostra, meus amados irmãos, que esta questão da filosofia de vida ou da confiança em quem é colocada estava em jogo aqui. Notem que Joabe entendeu, o comandante entendeu perfeitamente que era colocada ali uma prova. Olha o que diz verso 3: então Joabe disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto é agora. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Eu vejo quase Joabe perguntando: por que o senhor está me contratando como comandante, ou está me dando a tarefa e a missão como comandante do exército de fazer esse recenseamento?
resultado do recenseamento mostra bem, mais uma vez, que essa filosofia estava em jogo. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá 500 mil. O que esse recenseamento concluiu? Nós temos um exército de 1.300.000 homens. Eu quase vejo Davi dizendo: agora ninguém pode conosco. Vejam, não há um recenseamento aqui de toda a população. O que Davi procura, e por isso ele deu a tarefa ao comandante do exército, é saber em que exército ele podia enfrentar os desafios que eram colocados diante dele com seus inimigos. Que coisa impressionante, irmãos. Penso que aqui há uma indicação de que Davi estava neste momento colocando a sua confiança, e aqui representando a própria atitude do povo, nos valores humanos, nas habilidades humanas. A expressão é muito forte: homens de guerra. Outra tradução diz homens valorosos, e a expressão hebraica aqui traduzida como valorosos ou homens de guerra é força, habilidade, capacidade, força. E homens também, não apenas 1.300.000 homens, mas 1 milhão pelo menos e 300.000 espadas. O pecado de Davi era um pecado contra a graça. Davi deve ter se esquecido da sua luta contra o gigante Golias, no qual Golias vem com armas, com espada. Mas Davi rejeitou a espada de Saul, a armadura de Saul. Deve ter se esquecido dessa experiência. E agora Davi parece se vangloria em 1.300.000 homens valorosos. Meus amados irmãos, muitas vezes o que percebo nesta história, neste momento da vida de Davi, é que todos nós temos às vezes uma filosofia de vida que é baseada na meritocracia, nos méritos próprios, na nossa capacidade humana, na nossa força. Como nos lembra Jeremias: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, o povo de Deus luta suas batalhas primariamente pela graça, confiado na graça, não na sua própria força, não na sua própria habilidade, não na sua própria inteligência. Mas o povo de Deus trabalha e luta as suas guerras pela graça de Deus, confiado na graça. 1 Samuel 2,9, Ana de Eucana, no seu cântico, depois que Deus ouviu a sua petição e a sua oração, e ela teve um filho, ela diz assim: porque o homem não prevalecerá pela força. Não é pela força que prevaleceremos, irmãos. Nos lembramos aqui de Zacarias, no período da reconstrução do templo, quando ele diz: não por força, vamos dizer juntos? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Com que armas você tem lutado as suas batalhas? Povo de Deus,
luta as suas batalhas primariamente pela graça. Segunda verdade que aprende nesse texto é esta: a graça nos alcança imerecidamente, porque ainda que façamos tudo o que temos que fazer, tudo certo, sempre haverá algo mais por fazer. Em outras palavras, o ser humano é falho, é imperfeito. Se Deus nos salvasse, nos livrasse dos nossos merecimentos, meus irmãos, nós não alcançaríamos nada. Notem os versos 10 a 13. Mas o coração de Davi, depois que fez o recenseamento, recebeu a resposta do seu exército de 1.300.000 homens e espadas. Diz a Bíblia: mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele numerado. O coração de Davi o acusou. Agora notem, irmãos, nós já dissemos que o que estava acontecendo nesse momento, essa provação tinha a ver com a atitude do próprio povo de Deus. O texto não diz exatamente o que aconteceu, que entristeceu o coração de Deus. Apenas diz: a ira do Senhor tornou a acender-se contra a Israel. Então notem, havia reincidência do povo de Deus, na confiança em Deus, na graça de Deus. Mas notem também que o problema não era só de Davi isolado, era um problema generalizado entre o povo de Deus. Que coisa triste, irmãos. Mas o coração de Davi o acusou, que mostra que esse homem era um homem de fato aos pés do Senhor, mesmo com todos os seus erros. A Bíblia diz que o Espírito Santo causa tristeza ao nosso coração, nos dá tristeza algo que entristece o coração de Deus. Então, se temos o Espírito de Deus em nós, o Espírito há de nos incomodar quando fazemos algo que entristece a Deus. Então o coração dele o acusou. Davi confessou. Ele disse a Deus no versículo 10: muito pequei no que fiz. Em terceiro lugar, Davi pediu perdão a Deus. Rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito neciamente. Eu fiquei até me perguntando, se Davi fez tudo certinho, por que Deus não simplesmente perdoou? Porque Deus aqui apresenta 3 opções de castigos. Vejam que Davi reproduzia e representava o pecado do próprio povo, todo mundo, não é? A atitude de todos. Agora, eu tenho 3 possibilidades, eu tenho algumas possibilidades para respostas a esta pergunta. Primeiro, talvez porque não fora apenas Davi quem pecara, mas todo o povo. E aí não adiantava apenas Davi confessar, pedir perdão, sentir tristeza pelo pecado. Era preciso que todo o povo se colocasse na presença de Deus. Isso não acontecera. Davi fez tudo certinho, mas faltava algo. Segunda possibilidade é porque Deus queria ensinar que o pecado, por mais insignificante que pareça, pode trazer grandes consequências. Eu fico aqui lembrando da história de Davi, um homem que cometeu um homicídio, um homem que praticou um adultério, no contexto deste homicídio com Batseba. Pecados que talvez nós diríamos é muito grande, mas numerar o povo, pensamos, é algo tão ínfimo. Mas talvez Deus quisesse ensinar esta preciosa lição, meus amados irmãos, não apenas a Davi, não apenas ao povo, mas a todos nós. O pecado, por menor que pareça aos nossos olhos, sempre será pecado aos olhos de Deus.
pode trazer consequências sobre nós. Mas talvez Deus não tenha, naquele primeiro momento ainda, perdoado, mesmo que Davi fazendo todo aquele pedido, porque Deus queria manifestar talvez a sua graça. Veremos um pouco adiante sobre isso, de forma mais ampla e maravilhosa. Notem que Joabe percebeu o pecado. Isso nos mostra que nós podemos ser diferentes da massa que nos cerca. Muitas vezes dizemos, mas todo mundo faz. Joabe conseguiu perceber, disse, porque tem prazer nisto o rei. Agora notem, meus amados irmãos, esta manifestação da graça de Deus. Deus coloca diante de Davi, através do profeta Gade, 3 possibilidades. Diz o verso 13: veio, pois, Gade a Davi e fez-o saber, dizendo, queres que te venham 7 anos de fome na tua terra? Davi pensou, 7 anos? Não. Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos? Davi conhecia bem os seus inimigos. Pensou, não. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou, disse Gade. Davi escolhe a peste. 3 dias de peste. Mas o que a Bíblia conta aqui? Versos 15 e 16. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel desde a manhã até o tempo determinado. E o verso 16 diz, ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição dentre o povo, basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto a ele de Araúna, Jerusalém. Meus amados irmãos, que coisa impressionante aqui vemos. Os 3 dias da peste se transformaram em um só, graça, favor imerecido. Eles mereciam 3 dias de peste. Mas Deus poupou, a graça se manifestou. Talvez por isso Deus tenha mantido aquela situação, não tenha simplesmente atendido ao pedido de Davi. O versículo 25 na parte B diz, assim o Senhor se tornou propício para com a terra e cessou aquela praga sobre Israel. Terceira verdade: a graça não pode ser uma fuga da escola da vida, onde aprendemos e praticamos a graça. Notem, meus irmãos, o que diz o verso 14. Respondeu Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Meus amados irmãos, Davi se desespera dos homens e se entrega só a Deus. Mas eu fiquei me perguntando, que experiência Davi viveu para que de fato desesperasse desta forma dos homens e buscasse só em Deus a fuga? Isto me chama a atenção, meus amados irmãos, ao fato de que somos chamados a ser canais da graça de Deus, não apenas receber a graça, mas nós precisamos compartilhar a graça. Às vezes nós somos apenas baldes, receptáculos da graça, só recebemos, só usufruímos, mas não queremos ser canal de graça aos outros. Que pessoas passaram no caminho de Davi que o tornaram desta forma desesperado dos homens, desiludido, desesperançoso dos homens. Caiamos nas mãos de Deus,
cujas misericórdias são grandes, mas não caiamos nas mãos dos homens. O que temos nós sido na vida dos outros, irmãos? Porque quem recebe graça precisa ser também canal de graça. Temos nós sido também canal de graça aos outros? Temos nós sido caminhos através dos quais a graça de Deus passa e alcança aqueles que nos cercam? Mas eu me pergunto também como Davi tratou as pessoas que passaram no seu caminho. É interessante que o primeiro livro de Reis vai dizer que depois, no final da sua vida, Davi poupa apenas uma pessoa e as outras todas ele não manifesta graça. O que temos nós sido em nossa vida e em nossa caminhada neste mundo? A quarta e última lição que aprendo nesse texto é a seguinte: não se compra graça. Não se compra graça. Graça é de graça. Cabe-nos apenas acolhê-la, recebê-la em nós, viver nela, por ela e para ela. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Sabe qual é a conclusão dele? Nada que eu possa fazer vai recompensar a Deus pela sua graça. Então ele diz: tomarei o cálice da salvação e proclamarei o nome do Senhor para sempre. Só isso. Não há nada que possamos fazer, irmãos, para devolver a Deus a sua graça sobre nós. Vejam o destaque que faço aqui a partir do verso 18. Nós lemos que depois que cessou a peste ali em Jerusalém, depois que a graça se manifestou, diz assim no verso 18: naquele mesmo dia veio Gade a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor o altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinham ter com ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E perguntou a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E respondeu Davi: para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. E então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. E preste bem atenção nesta afirmação: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: não, antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Quanto custa a graça, irmãos? Nada. Davi ainda não aprendera esta preciosa lição. Os holocaustos que o Senhor aqui colocara diante dele não eram para arrefecer a sua ira. Eis que a graça já se manifestara, cessando a praga. O que Deus exigia de Davi era apenas um coração grato. Notem mais uma vez a expressão de Araúna: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Só tem um jeito da gente pagar a graça: é com a vida entregue nas mãos do Senhor, é com nossa vida dedicada ao Senhor. Não há preço para a graça, irmãos. O Novo Testamento nos diz que ele já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Eu tenho encontrado algumas pessoas no caminhar da história aí, da minha história,
não conseguem entender esse princípio da graça, não precisam comprar a graça. A única coisa que Deus espera, mediante a sua graça que nos alcança, é que nós, meus amados irmãos, entreguemos a vida a Ele e sejamos nós também canais dessa graça para os outros que nos cercam, compartilhando com os outros aquilo que temos experimentado de Deus. É a única coisa que Deus exige. Davi não entendeu. Não, eu vou pagar. Eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios ou holocaustos que não me custem nada. Davi, não custou nada, Davi. Ele talvez achasse que os holocaustos é que fariam cessar a peste, é que significariam e representariam arrependimento, mas não esqueçamos disso. O verso 15, ou o verso 16, já mostra a graça se manifestando. Quero ler de novo. Quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, basta. Esse basta é a manifestação da graça preciosa de Deus. Meus amados irmãos, não há nada que façamos que possa pagar a graça preciosa. A única coisa é entregar a nossa vida ao Senhor e sermos nós canais desta mesma graça. Amém? A conclusão são alguns versos da Bíblia Sagrada que nos falam sobre esta graça preciosa. Salmo 63:3 nos diz: a tua graça é melhor do que a vida. O Salmo 85:10, que pregamos aqui no domingo passado: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Manifestação da graça de Deus ao trazer os cativos de volta. João 1:17-16 nos diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Esta é a caminhada, meus amados irmãos, a graça de Deus na nossa vida. Ela não cessa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E qual é a palavra traduzida aqui por misericórdia? Recebe graça preciosa de Deus, renova-se a cada manhã. Efésios 2:8-10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nela. Mas o texto talvez mais precioso para mim é esse de Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Eu já contei uma vez, mas quero repetir. Em 1995, eu morava em Hamburgo e fizemos, na Alemanha, e fizemos uma viagem de estudos a Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. E ali fomos conhecer algumas igrejas, chamadas igrejas negras, igrejas onde a liturgia, o culto, etc., é bem no estilo da cultura ali norte-americana, afro-americana, digamos assim. E foi uma experiência maravilhosa. E a mais marcante foi quando visitamos uma igreja, me parece metodista,
toda feita de pedras, aquela mesma avenida onde está lá a igreja onde Martin Luther King Jr. pregava como pastor auxiliar do seu pai, naquela igreja, e parece Ebenezer é o nome daquela igreja. E nós fomos então conhecer aquela igreja, mas antes de conhecer a senhora negra, uma velhinha, com um coração enorme, intenso, cheio da graça, nos levou a uma mercearia bem ao lado daquela igreja. E fomos caminhando por entre ali os balcões e chegamos a um ponto, estavam ali várias outras pessoas comprando e nós paramos ali, um grupo talvez aí de umas 10 pessoas. E ali então ela disse: este lugar, aqui começou a igreja que construiu esse templo de pedras. Os escravos se reuniam aqui, e reuniam aqui escondidos. E aqui ela disse: nós cantávamos Amazing Grace, maravilhosa graça. Eu não me esqueço das palavras daquela senhora tão velhinha, quando ela dizia e olhava para nós, que também éramos negros como ela, porque havia muitos alemães perto, e ela olhava então para nós que éramos também Brasil, África, etc., e ela dizia: nós não somos mais escravos. E cantamos: maravilhosa graça, ó quão doce é o som, que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos no princípio. Por muitos perigos, labutas e armadilhas eu já passei. A graça de Jesus me trouxe seguro tão distante, e a graça me levará para casa. Amém? E foi uma emoção muito grande naquele momento, porque nos reportamos aquele tempo quando os escravos sequer podiam louvar a Deus. E quando iam para as igrejas, os brancos tinham que usar as galerias, quando era-lhes permitido. Graça maravilhosa, graça preciosa, que nos alcançou, que nos salvou, que nos transformou, que nos sustenta, irmãos, mas que devemos ser nós também canal ou canais desta mesma graça maravilhosa. Quando chegamos à presença de Deus, não trazemos nada do que somos, não trazemos nenhuma justiça própria, nós não merecemos, mas nós precisamos. Que Ele nos abençoe.